Oi, pessoal. Então vamos aqui, ó. A aula de hoje a gente vai começar com corrente elétrica, tá certo? Não esqueça que esse é um dos assuntos mais interessantes que tem na física, tá certo? E espero que você entenda bastante, tá certo? Porque está totalmente relacionado ao nosso dia a dia. O que que acontece? É preciso que você, aluno, tenha a noção que a gente já estudou o elétron parado, chamado de eletrostática, né? E aí a gente viu o campo elétrico. E o campo elétrico é uma região do espaço com que faz com que a carga de prova tenha um deslocamento, que a gente chama de realizar trabalho, tá bom? E a gente vai ver o porquê que ela se desloca, tudo bem? Mas a corrente elétrica, ela é mas de suma importância que você entenda, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quis colocar aqui foi uma bateria. Essa bateria ela pode ser representada por uma tomada, por uma pilha, pela bateria do seu celular. Essa bateria ela faz o que a gente chama de diferença de potencial, que nós chamamos de DDP ou tensão. Por exemplo, lá na casa de vocês, a energia não é 220 volts. É errado dizer. Ok? Lá em casa, a tensão ou a DDP, ou seja, a diferença de potencial é 220 volts. Se você pegar uma pilha comum, a DDP da pilha comum é 1,5 volts. Se você pegar uma bateria de um automóvel ou de um carro, é 12 volts. Se você pegar a bateria do seu celular, se eu não estou enganado, acho que 3,7 volts. Então, é essa diferença de potencial que faz com que os elétrons saiam de um ponto e passe pelo outro. Ou seja, ele faz com que os elétrons se desloquem no circuito eletrônico. Na bateria, eu tenho um polo A e um polo B, que a gente chama de potencial A e potencial B. Para que o elétron se desloque, tem que ter diferença de potencial. Você já notou passarinho? Passarinho, mas fica lá no fio e não leva choque. Aí você diz assim, rapaz, vai entender como é que aquele infeliz fica no fio e não leva choque. Por quê? Lá no fio que ele está só em um potencial. Mas se de repente ele picar no outro fio, ou seja, vamos supor que aqui fosse 220, um potencial, e naquele outro fosse 100. Pronto, 100 volts. Tem diferença de 220 para 100? Tem. Então, essa diferença vai fazer com que os elétrons se desloquem por dentro do passarinho. Aí leva um choque. Beleza? Mas enquanto ele estiver só em um potencial, só em um fio, ele não vai sofrer choque. Tudo bem? Beleza. Então vamos passar adiante, tá certo? Ó, o polo positivo é o de maior potencial e o polo negativo é o de menor potencial. Se existe um maior e existe um menor, consequentemente existe uma diferença de potencial. Tudo bem? Ou seja, ninguém. Ah, Bandeira, se fossem os dois iguais, não teria diferença. Se fosse um pouquinho, aí beleza, já tinha diferença de potencial. Tudo bem? Lá na casa da gente, deixa eu só fazer aqui, ó. Lá na casa da gente a gente tem uma tomada, né? Assim. Aí a tomada lá da nossa casa, 220 volts. Isso quer dizer que um daqueles polos é zero e o outro é quanto? 220. Aí tem diferença? Tem. Por existir essa diferença, os elétrons vão passar pelo quê? Pela fiação do eletrodoméstico, pelos fios da televisão e retorna. Beleza? Vamos lá. Ó, então, quando tem a diferença... Primeiro, o que a gente tem que ter em detalhe? Existe um movimento, tá certo? Desordenado dos elétrons. Esse movimento é chamado de movimento browniano.
O que seria o movimento browniano? É aquele que não tem uma direção correta para se deslocar. É o que acontece nos fios metálicos ou em qualquer substância, mas a gente vai falar de metal, de condutor. É o que acontece nos fios metálicos. A gente tem elétron para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, num movimento caótico. Beleza? Tá até aqui expressadozinho. Desculpa, viu, gente? O que acontece? Quando a gente liga uma diferença de potencial, esses elétrons, eles todos vão se deslocar num só sentido, tá certo? Beleza? Mas isso aí a gente vai ver mais depois, tá ok? Então não esqueça. Tá lá o fio, tá desligado, os elétrons estão se movimentando. Só que em forma desordenada. É como se passasse 3 para lá, 3 para cá. É minha esposa que tá saindo aqui que vai dar banho em João Pedro. Se você vê João Pedro peladão, viu? Não tem problema não. Aí passa 5 voltando, 5 indo, beleza? É um movimento caótico, tudo bem? Mas quando eu ligo uma diferença de potencial, aí todo mundo vai. É como vocês lá na escola, tá? Todo mundo nas salas de aula, ou então todo mundo no pátio e tudo mais. Toca na hora, toca pro intervalo, né? O recreio. Todo mundo sai correndo para onde? Todo mundo sai correndo lá para a cozinha, né, da escola, merendar. Ou quando toca para ir embora, todo mundo sai para onde? Todo mundo sai para o portão. Beleza? Então a diferença de potencial faz com que os elétrons se movimentem na mesma direção, no mesmo sentido.